Essa Copa do Mundo de Clubes aí tá mostrando que, no fundo, cara, ninguém sabe nada sobre o futebol. Pelo menos as pessoas que se dizem entender tanto de futebol, entender tanto de como isso realmente deveria funcionar, a Copa do Mundo de Clubes mostra que às vezes é muito mais uma questão de soberba, de achar que tem conhecimento, ou de achar que o futebol pode se traduzir ali, talvez em números, né? Investimento, quem tem ali o supostamente melhor técnico, supostamente melhores jogadores. O Fluminense hoje mostrou isso. O Fluminense mostrou contra um Al Hilal que tem um investimento bilionário, que o futebol não se resume a dinheiro, não se resume a os nomes especificamente que tem ali. Como dizem, na maioria das vezes aí, o que parece clichê, mas que na verdade é a essência do que é o futebol. No campo são 11 contra 11. O Fluminense hoje, mais uma vez, jogou muito bem, assim, muito bem postado, uma maneira muito inteligente do Renato Gaúcho jogar. Renato Gaúcho que tá dando aula pra muita gente, né? Há um tempo atrás ele era ultrapassado, ele era treineiro, ele era distribuidor de colete. A imprensa italiana lembrou do passado dele lá, ou pelo menos, né, não sei nem se isso é o passado dele, mas fez uma insinuação ali do Renato Gaúcho embriagado, dirigindo lá na Itália. E, cara, ele tá mostrando que, como disse o Mauro Betting essa semana, ele não é tão bom quanto ele acha, ou quanto ele fala. Mas ele também não é tão ruim quanto a gente fala. Renato Gaúcho está se mostrando um grande técnico, um cara que entende sim de tática, que vai além da questão vestiário, né, que é uma questão sempre muito abordada. O Renato Gaúcho sabe equilibrar ali os ânimos, fazer o vestiário, ter um clima bom no vestiário. Cara, ele não se resume só a isso. Ele não tá ali só pra fazer churrasco com o jogador, não tá ali só pra resenha, não, não, cara, é um técnico fenomenal que a gente tem que reconhecer. E assim, tendo humildade, tá? Porque eu, por exemplo, muitas vezes falei aqui que eu não queria o Renato Gaúcho no Fluminense. Tem vídeo meu aqui no canal falando, cara, o Renato Gaúcho precisa começar a dar resultado porque não dá pra gente ficar aí. Assim, eu digo dar resultado no sentido de mostrar um bom futebol em campo, tá? Porque se a gente pegar os números do Renato Gaúcho, ele perdeu 2 jogos só até agora, se não me engano, são 17 ou 18 jogos aí, com 13 vitórias. Na verdade, agora 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, se não me engano. O número pode estar errado, mas é algo mais ou menos por aí. Eu cobrava muito essa questão de bom futebol. E da maneira, talvez da maneira, não da maneira como a gente espera, ou da maneira que a gente gostaria de ver, ou não sei, cara. Da maneira do Renato fazer isso, o Renato tá dando resultado. Isso aí é inegável. Renato Gaúcho tá colocando o Fluminense entre os principais times do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Sul-Americana e tá na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense é um time com um dos menores investimentos dessa competição. Entre os brasileiros, para o Fluminense, se a gente fosse falar de dinheiro, já seria difícil. Imagina você enfrentar uma Inter de Milão, um Borussia Dortmund, um Al Hilal, que é o maior investimento fora da Europa hoje. E assim, basicamente o Al Hilal tem dinheiro infinito, tá? Dinheiro infinito. Quem comanda lá é um príncipe da Arábia Saudita. O cara compra quem ele quiser, ele leva quem ele quiser para lá. Se a gente for falar sobre isso, o Fluminense não teria chance. Mas é 11 contra 11, cara. E no 11 contra 11, o Renato Gaúcho tá fazendo o Fluminense funcionar. E, né, como eu disse, a gente não entende nada de futebol, né? Assim como o Renato Gaúcho não era um bom técnico até aqui, ou pelo menos para muitos não era, e nesses muitos eu me incluo, tá? Eu tenho a humildade de falar que, para mim, eu achava que o tempo do Renato Gaúcho já tinha passado. Mas para muitos, o Martinelli, por exemplo, era um cara que deveria sair do Fluminense. E isso aí eu tenho que falar que muitas vezes eu falei que a galera pegava no pé do Martinelli à toa. Martinelli e Lima, tá? Muitas vezes eu falei do Lima também. Não tá fazendo uma Copa do Mundo gigantesca, mas para mim o Lima é um bom jogador, um cara importantíssimo no Fluminense também. Mas o Martinelli hoje fez o primeiro gol do Fluminense, jogou muito bem e vem jogando muito bem. Martinelli ele é um cara assim, que, pô, é cria de xerém, veste a camisa, é um cara extremamente compromissado, que aguenta toda essa pressão e toda essa cobrança que fazem em cima dele sem reclamar. Cara, além disso, a gente tem um goleiro de 44, quase 45 anos, ou 45 anos, que pra todo mundo que pode olhar de fora, vai falar, cara, chega a ser uma piada você levar um jogador de 45 anos pro Mundial de Clubes. E ele tá lá, cara. Ele tá lá hoje, mais uma vez,
fez uma defesa sensacional no cabeceio do Koulibaly. Eu não vou comentar tanto o jogo em detalhes, porque com certeza você tá vendo esse vídeo aqui, você assistiu o jogo, cara. Não tem um ser humano que não viu o jogo de hoje, ou que não viu os melhores momentos, ou que não viu aí um resumo, alguma coisa em relação ao jogo. Quero falar muito mais do Fluminense como comportamento, como posicionamento nesse Mundial. E, cara, o quanto a gente tá se surpreendendo com coisas que pareciam aí, às vezes, ser óbvias. Mas a gente tem um goleiro de 44 anos, a gente tem um zagueiro de 40 anos, a gente tem um time que, assim, que desafia a lógica do futebol se a gente for olhar e pensar que na primeira rodada o Fluminense era um time que talvez a nossa perspectiva seria chegar nas oitavas de final e tá bom demais se conseguisse, tá? E sendo sincero mais uma vez, eu também sou uma das pessoas que achou que o Fluminense talvez fosse para esse Mundial não é para passear, mas ali para conseguir essa premiação por participação ali que já era muito alta, para mostrar ali o que podia fazer, mas que teria dificuldades ali de chegar inclusive nas oitavas de final. Eu achava isso. O Mamelodi, por exemplo, que muita gente não conhece, eu também não sou um grande conhecedor não, mas o Mamelodi é um time importantíssimo. E é um time muito forte, cara. Um time que meteu 3 gols no Borussia, que deu muita dificuldade pro Fluminense. Então, assim, o Fluminense teria dificuldade de passar da primeira fase, teria dificuldade de chegar nas oitavas de final, mas até ali, cara, eu acreditava e acho que estava na perspectiva de todo mundo, de todos os brasileiros chegarem pelo menos nas oitavas. Exceto o Botafogo, que pegou 2 europeus ali. Mas o Fluminense chega às oitavas, nas oitavas vence uma Inter de Milão, e aí a gente já não tá mais falando de europeu que tá desinteressado, a gente já não tá mais falando de jogo ali que pode ser gerenciado para um outro resultado, porque eu sinto que os europeus tiraram um pouco o pé na fase de grupos, mas ali a gente já tá falando de um jogo que vale muita coisa. E para muitos, o Fluminense vencer a Inter de Milão já foi maior do que o Botafogo vencer, por exemplo, o PSG. Que o Botafogo venceu o PSG numa fase de grupos ali, não num jogo eliminatório, um jogo que permitia ao PSG gerenciar o resto da competição como fez. Não, o Fluminense venceu num jogo eliminatório o vice-campeão da Champions. Ah, mas tá passando por isso ou tá passando por aquilo? Cara, não é problema do Fluminense isso. Não é problema do Fluminense. Isso não pode ser justificativa. Isso não pode tirar o mérito do Fluminense. O Fluminense vai e consegue vencer. Hoje o Fluminense eliminou um Al Hilal que assim, quem não acompanha vai falar, mas é o Al Hilal. Não, cara, o Al Hilal ele é um time importantíssimo. Você tem uma noção, o zagueiro do Al Hilal é o Koulibaly, que é um jogador que teria mercado na Europa facilmente. Esse é o zagueiro do Al Hilal. O goleiro lá, o Bono, também teria mercado na Europa com facilidade. É um goleiro, pô, extraordinário. E tá jogando nesse Al Hilal. Então o Al Hilal é um time muito bem preparado, um time caríssimo, um time extremamente competitivo e que venceu o Manchester City na última rodada. Conseguiu fazer 4 gols no Manchester City do Guardiola, conseguiu se recuperar, conseguiu vencer ali na prorrogação. Então a gente não tá falando de qualquer time. E o Fluminense conseguiu vencer esse time, desafiou a lógica mais uma vez. Então, cara, em resumo, a gente consome muito conteúdo, às vezes, de influenciador, de canal de TV, de canal de YouTube, de muita gente assim que se acha acima do bem e do mal e acima de qualquer opinião para dizer que esse serve, esse não, esse é bom, aquele não é bom, deve ser feito assim, deve ser feito assado, esse daqui é o técnico bom. Eu tô para fazer um vídeo, por exemplo, para falar do Felipe Luiz. Não porque eu quero falar que o Felipe Luiz é um técnico ruim. Não é, cara. O Felipe Luiz tem tudo para ser um grande técnico, mas ainda não é. Mas por dirigir, por estar à frente de um time que a mídia compra as ideias, a galera coloca ele num pedestal. Hoje, a gente tem a prova muito clara de que o Renato Gaúcho é um grande técnico, muito melhor do que o Felipe Luiz, muito melhor. Ele só não tá dirigindo o time de mais mídia. A gente vai ver aí, assim, uma coisa... esse canal aqui é de Fluminense, tá, gente? Aqui eu sou tricolor e o canal é de Fluminense, mas eu não sou uma pessoa, assim, que só enxerga isso aqui. Por exemplo, o Abel Ferreira é um grande técnico, cara. Eu já falei várias vezes. Pra mim, quando o Diniz foi pra seleção, o Abel Ferreira deveria estar lá, porque o Abel Ferreira tinha muito mais a ver com a seleção do que o Diniz. Mas por que eu quero dizer isso?
Cara, as pessoas compram, as pessoas vendem determinadas ideias aí na mídia, né? Que elas não fazem sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Muito do que pega no pé do Martinelli, por exemplo, é por conta de influenciador de canal de YouTube. Muito que pega no pé, por exemplo, do Serna. Cara, o Serna não é um gênio. O Serna é um jogador esforçado. Mas ele é esforçado e importante pro Fluminense. No ano passado a gente se livrou do rebaixamento com o gol do Serna, por exemplo. Então, assim, eu vi gente falar em transmissão de YouTube, cara, não, o empresário do Serna deveria ganhar um prêmio, porque o Serna não tem condições de jogar no Fluminense. Quantas vezes você escutou que o Freitas não tem condições de jogar no Fluminense e tá fazendo uma Copa do Mundo de Clubes aí também sensacional. Cara, o Ignacio, um cara que a gente pouco viu jogar ali assim que ele chegou, que se lesionou, que demorou a engrenar e tá jogando demais. O Hércules, que não tava conseguindo jogar, começaram a espalhar um monte de coisa da família dele, do cara. Putz, o cara tá no Mundial aí, fazendo um Mundial sensacional. Então, a gente tem que ser um pouco mais racional às vezes, ter as próprias ideias e não ficar comprando ideia aí de gente que supostamente entende, supostamente sabe o que tá falando, mas que no fim, quando a gente vai analisar um jogo como esse, uma participação como essa do Fluminense no Mundial de Clubes, você entende que, no fim, cara, o futebol ele não se explica na maneira lógica. Quando tudo começa ali, quando tem 11 contra 11 de cada lado, o emocional vai falar muito sobre o jogo, vai decidir muito nesse jogo, a vontade que cada um tem, o quanto aquele jogo significa para cada um dos times. Pro Fluminense, cara, tá no Mundial hoje e tá chegando onde tá. O Fluminense é um time que, assim, que muitas vezes o jogador que vai jogar ali, ele não é torcedor do Fluminense, mas pelo ambiente, pela torcida, pela história, ele passa a ser torcedor. Né? O caso do Guga, por exemplo, que fala que hoje é torcedor do Fluminense e outros jogadores. A gente sabe o quanto é importante para o Fluminense estar ali. E a gente sabe o quanto esse envolvimento emocional, tanto do jogador, com o torcedor, com todo mundo, pesa na hora de um jogo como esse, cara. Não que o Al Hilal não quisesse, mas o Al Hilal ele tem jogadores europeus ali, jogadores de outras partes do mundo que ganham muito bem, que estão num projeto que é muito promissor, mas que não tem a raiz que o Fluminense tem. Um clube centenário, um clube multicampeão, não tem essa raiz, não tem esse peso. Né? Então, quando começa o jogo, 11 contra 8, a gente está falando de outra coisa totalmente diferente e tudo se torna imprevisível, cara. Então, né, que a gente possa ter aí nossas próprias opiniões e ter muito, assim, senso crítico quando for consumir um conteúdo. Acho que todo mundo tem direito de opinar, todo mundo tem direito de falar, mas ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. O vídeo de hoje é esse daí, cara. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Eu vou tentar manter o canal ativo. É muito difícil, eu não ganho nenhum centavo aqui do YouTube, então eu me fico conciliando aqui meu trabalho, cuidar dos meus filhos, minha filha que tá aqui do meu lado agora, e gravar os vídeos aqui no YouTube. Então, assim, cara, conto com seu like, sua participação. Se você assistiu aí até o final, muito obrigado. E até a próxima. Vamos, Fluminense, que eu acho que agora tudo pode acontecer.